um dos instrumentos essenciais para o equilíbrio de qualquer empresa ou Estado é a questão da fiscalização. A olhar para a nossa realidade e isso entrando objetivamente naquilo que vai ser o nosso tema de hoje, olhando para a nossa realidade, fica claro que os mecanismos de fiscalização estão muito longe daquilo que são os padrões, daquilo que recomenda, portanto, as regras de boa gestão. Ou seja, vamos falar dos mecanismos de fiscalização dos agentes públicos em Angola. Cada um à sua maneira, o país continua sob assalto ao erário. Grandes esquemas de assalto às contas públicas assistem-se do topo à base. Nos últimos dias, o país está mergulhado no escândalo da AGT. Informações dão conta que o rombo de mais de 7 mil milhões de kwanzas não aconteceu por acaso. Revela fragilidades no sistema de controlos. Há quem tenha uma opinião diferente, acha que só foi possível detectar o rombo destes 7 mil milhões de kwanzas graças ao sistema de fiscalização montado. E também, se tivermos que olhar não só para aquilo que são as instituições, daquilo que é o papel do executivo, podemos olhar também para as próprias empresas públicas que têm sempre a responsabilidade de prestar contas e olharmos também para o comportamento dos órgãos que foram criados, que serviam ou que devem servir de instrumento de fiscalização. Estamos a olhar para o IGAI, estamos a olhar para o próprio Tribunal de Contas, mesmo a Assembleia Nacional, apesar de ter esse entrave constitucional, ainda assim é quem pensa o contrário, acha que a Assembleia tem uma escapatória de fiscalizar a atividade governativa. Fred, olhando para o cenário nacional, como é que encara o processo e os mecanismos existentes em Angola para fiscalizar a atividade governativa e principalmente os agentes públicos? Olha, eu vou começar com, vamos dizer, por diagnosticar dois pecados, né? Na igreja se fala de pecados, dois pecados, dois vícios, dois erros, que se reduzem em duas palavras: o vedetismo e aquilo que na catequese nós chamamos de respeito humano. Ok? Eu vou começar por dizer o que é respeito humano. O respeito humano, na ética, é um pecado, é um vício em que a pessoa respeita mais o ser humano que a Deus. Ok? Já vou explicar por que isto. E depois outra coisa, outro pecado que temos é o vedetismo, eu chamo até por que vedetismo idiota. E vou explicar isso por quê. O grande problema que nós temos em Angola é o vedetismo associado ao respeito humano. Quando alguém é nomeado em Angola, quando alguém é nomeado, portanto, sente-se vedeta e o intocável, o iluminado, o que sabe tudo. E a atitude imediata, eu acredito que todos aqui os colegas de painel vão confirmar isso, a atitude imediata de qualquer angolano com poder nas mãos, falamos na ordem dos 70% a 80%, existem naturalmente exceções, é o desprezo para com os demais. O desprezo para com os demais. Angolano não presta, preto é mesmo assim. Preto. E o vedetismo em Angola entrou também para as instituições. Quer dizer, quando se cria uma instituição, ela parece substituir a outra. E eu quero aqui recordar, por exemplo, o Horácio falou aqui da Inspeção Geral do Estado, né, que é a AIGAI. Lembram-se com certeza que houve uma altura que a AIGAI estava na moda, até deu-se ao luxo de pretender prender polícias na rua. Ok? E vieram a público justificar aquela atitude que é simplesmente parva e falta de juízo, tanto porque mostrava que não existia colaboração entre as instituições do governo. A mesma coisa está acontecendo com a AGT. A AGT, por exemplo, a AGT e o SIC, eu quero aqui ver isto, por isso. A AGT praticamente substituiu a polícia fiscal. Em Angola existe a polícia fiscal e tem um estatuto. Eu outro dia tentei procurar ver qual é a especialidade da polícia fiscal, qual é a especialidade do SIC e a especialidade
por exemplo, da AGT. Nós estamos a ver o SIC a investigar a AGT, a PGR a investigar a AGT, mas nunca se fala da Polícia Fiscal. Se nós formos para os estatutos da Polícia Fiscal, e aqui vou dizer onde está a nossa falha, a nossa falha está isso, na falta de especialização. Portanto, os organismos devem ser especializados e quando se cria um organismo deve-se utilizar aquele princípio filosófico chamado a navalha de Ockham. Não criar entes sem necessidade. Portanto, se eu preciso de criar um mecanismo de fiscalização financeira, esse mecanismo tem que ser especializado. Portanto, mas se nós olharmos para o estatuto do SIC, para o estatuto da Polícia Fiscal, em alguns artigos da EGAI e da AGT, parece que o mesmo parágrafo foi copiado para vários estatutos, que é o de prevenir e fiscalizar os crimes fiscais. Que nessa altura, que devia estar a Polícia Fiscal a liderar eventualmente os possíveis crimes, temos o SIC. E não se fala da Polícia Fiscal. E quem, por exemplo, viaja, e vou terminar já, para dar a palavra aos outros, quem, por exemplo, viaja, já percebeu, por exemplo, nas fronteiras, tem AGT, a Polícia Fiscal praticamente está anulada. Esse vedetismo é o primeiro grande vício, e penso, e depois naturalmente vamos discutir isso, precisamos de especialização dos entes e especificidade das tarefas. Essa é a minha primeira consideração.